Com a palavra, portanto, para relatar o projeto número 138 de 2014, não terminativo, que dispõe sobre a implantação de programas de software nas bibliotecas públicas para uso de deficientes visuais. Com a palavra, autoria, senador Ciro Nogueira, relatoria, senador Romário. Perdão. A matéria será apreciada, relatório favorável ao projeto, com 3 emendas que apresenta observações. A matéria será apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em decisão terminativa. Concedo a palavra, portanto, ao senador Romário para proferir o relatório. Muito obrigado, senador Lazier, presidente dessa comissão nesse momento. Eu vou direto à análise. Compete a esta comissão opinar sobre proposições que tratam de normas gerais sobre cultura e instituições culturais, conforme o artigo 102, inciso 1 do Regulamento Interno do Senado Federal, RISF. A proposição sob exame apresenta o mérito inegável de buscar oferecer meios pelos quais as pessoas com deficiência visual tenham maior acesso ao conhecimento e à informação. Esses meios consistem justamente naqueles que o acelerado desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação vem oferecer. Muitas das limitações relacionadas à escrita Braille, a exemplo da dificuldade e de sua aprendizagem, foram superadas com a criação de programas de computador e com a adaptação de periféricos que aumentam enormemente a capacidade de uma pessoa com deficiência na visão de adquirir autonomia para explorar todo um imenso universo de textos escritos. De forma a citar apenas uma das ferramentas disponíveis para a leitura digital, a escolha deve cair sobre o Desvox, sistema desenvolvido desde os anos 1990 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, que o permite acessibilidade digital por meio de um sintetizador de voz, o único a fazê-lo em língua portuguesa quando foi criado. Seu conjunto de programas, que foi adaptado também ao espanhol, é distribuído gratuitamente pela internet. Estima-se que mais de 40 mil pessoas o utilizem, sendo possível observar com o seu uso, de acordo com a Wikipedia, um aumento muito significativo no índice de independência e motivação das pessoas com deficiência visual, tanto no estatuto, trabalho, como na interação interpessoal. Constatamos, assim, com a tecnologia de leitura digital pode ter contribuição decisiva para garantir não só mais educação e cultura, mas também maior autoestima e qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. Julgamos, além disso, que as bibliotecas públicas podem ser importantes aliados ao lado do sistema educacional na promoção da acessibilidade digital das pessoas com deficiência visual. A restrição às bibliotecas que se encontram em municípios com mais de 50 mil habitantes, por sua vez, justifica-se pela busca da adequada proporcionalidade entre custos e benefícios. Podemos esperar que futuramente esse limite venha a ser reduzido. A medida prevista pela proposição vem complementar as disposições da Lei número 13.146, de 6 de junho de 2015, que institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em especial, seu artigo 68 determina que o poder público adote mecanismo de incentivo à produção, à edição, à fusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis. No primeiro parágrafo do mesmo do artigo, fica estabelecido, ademais, que nos editais de compra de livros que comporão o acervo de bibliotecas, o poder público deverá cobrir a participação de editoras que não oferecem o catálogo também em forma acessível. Assim, o projeto de lei sob exame não apenas mostra plena adequação ao espírito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como vem dar mais amplos efeitos às suas medidas concretas, tendo em vista o almejado fim de facilitar o acesso da pessoa com deficiência à informação, dispondo que as bibliotecas públicas deverão criar e manter as condições adequadas para o uso de livros em formas acessíveis. Esses, por sua vez, são definidos no parágrafo 2º do artigo 68 da citada norma como os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares, leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres,
e diferentes contraste e impressão em braille. Ressaltamos, em conclusão, que a proposição por determinar que o conjunto das bibliotecas públicas passe a contribuir de modo efetivo para a expansão dos universos das informações e do conhecimento das pessoas com deficiência visual deve ser apoiada. Entretanto, com a preocupação de contribuir para seu aperfeiçoamento, apresentamos 3 emendas. Na primeira delas, substituímos a emenda por julgar que seu âmbito é mais amplo do que simples implantação de programas de software nas bibliotecas públicas para uso de deficientes visuais, sendo importante, a nosso ver, a referência ao conceito de acessibilidade. A segunda emenda consiste em uma simples alteração de redação no artigo 1º, substituindo a expressão redundante, programa de software. Por fim, julgamos importante, com a terceira emenda apresentada, deixar patente a garantia de atendimento especializado pela biblioteca a respeito de como utilizar os recursos disponíveis e deles obter o melhor aproveitamento. Procuramos assegurar esse atendimento, sem o qual a medida teria seu alcance social muito reduzido, da forma mais sucinta, por meio de breve acréscimo no parágrafo único do artigo 1º da proposição. Em todas as emendas apresentadas, sugerimos a substituição da expressão deficientes visuais por pessoas com deficiência visual, terminologia utilizada pela aprovação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada no Brasil pelo Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, e, coerentemente, também adotada pela Lei número 13.146, de 6 de junho de 2015. Voto. Consoante as razões expostas, voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 138, de 2014, com as emendas que apresentamos a seguir. Primeira emenda. Dá-se a emenda do projeto de lei do Senado número 138, de 2014, a seguinte redação. Dispõe sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência visual nas bibliotecas públicas. Segunda emenda. Desse seu artigo 1º do projeto de lei do Senado número 138, de 2014, a seguinte redação. Artigo 1º. As bibliotecas públicas nos municípios com mais de 50 mil habitantes, deverão facilitar o acesso das pessoas com deficiência visual e a seus computadores, por meio da implantação de softwares destinados a esse fim. E a terceira emenda, dá-se ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei do Senado número 138, de 2014, a seguinte redação. Parágrafo único. Para efeito do disposto do caput, as bibliotecas deverão garantir atendimento especializado e reservar espaço exclusivo às pessoas com deficiência visual, contendo mesas, cadeiras e teclados específicos para o uso. Esse é o relatório, presidente. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. Senhores e senhoras senadoras que aprovam o relatório queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas números 1 a 3. A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.